Hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre poema, conotação e denotação e também figuras sonoras. Vamos lá? Poema. Poema é o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de verso e seus recursos musicais, sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Poema e poesia não são a mesma coisa. Poesia é o subjetivo, o abstrato, enquanto poema é o concreto. Bem, quando nós falamos em poema, na maioria das vezes nós acabamos confundindo, achando que poema e poesia se tratam da mesma coisa. Porém, isso não é verdade. Poema é um gênero textual que possui características próprias. Ele possui versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo, né? Já a poesia não. A poesia é o aspecto imaterial do texto. Ela não é necessário que ela apresente essas características. Ela é a emoção em si. Eu posso, por exemplo, encontrar poesia num poema, né? Até porque a maioria dos poemas eles são ricos em poesia, em emoção, como também existem poemas que podem não conter poesia, certo? Olha, eu encontro poesia, emoção em poemas, como a gente já falou agora, mas eu encontro também em canções, em textos narrativos, em peças publicitárias, pinturas, filmes, numa cena com a qual eu me deparo, uma imagem, né? Diversas situações são ricas de poesia. Vamos às características do poema. Há versos, musicalidade, repetição, estrofes, rimas, ritmo e emprego da linguagem figurada. É possível que um determinado poema não sensibilize, ou seja, é possível que um determinado poema, como já foi falado, não contenha essa poesia. Mas a finalidade do poema é despertar sentimentos, provocar emoções. O modo como o poema é organizado é tão importante quanto o tema, como observamos nos poemas visuais, porque o poema ele é organizado, né? Tem toda uma estrutura, possui os versos, as estrofes, e o poema visual, para que ele possa ser compreendido, ele deve ser organizado, obedecendo toda essa estrutura, até porque o que vai ser passado é a estrutura, é o que a gente vê. A rima é uma característica do poema, mas não obrigatória, pois existem versos sem rimas, ou seja, a rima é uma característica do poema, só que nem todo poema necessariamente precisa possuir rima. O poema requer a leitura em voz alta, para que capturemos melhor o ritmo dos versos. Vamos à estrutura do texto poético. Cada linha de um poema corresponde a um verso, então nós denominamos cada linha do poema de verso. E o verso é a unidade poética. Temos aqui um verso de um poema de Camões. Alma minha gentil que te partiste. Estrofe é um agrupamento de versos, ou seja, eu junto mais de um verso e denomino de estrofe. O mesmo poema de Camões. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Essa é uma estrofe do poema de Camões. Essa estrofe ela é composta pelo agrupamento de 4 versos. Ritmo. O ritmo é responsável pela estrutura melódica, pela melodia do texto poético. É marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro do verso ou do poema. Vamos aos exemplos. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Samba, suor e cerveja, Caetano Veloso. A cavalo de galope, a cavalo de galope, a cavalo de galope, lá vem a morte chegando. Morte a cavalo, Carlos Drummond de Andrade. No primeiro texto, esse verso de Caetano Veloso, ele reproduz o som da chuva, né? Ó, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Então aqui o ritmo, né, tá tentando produzir o som da chuva.
No segundo exemplo, nós temos aqui o Drummond, né? Carlos Drummond, um texto de Carlos Drummond, e ele está reproduzindo o galopar do cavalo. Esses dois exemplos, eles mostram como é que a exploração da sonoridade das palavras, né, o som que as palavras possuem, colaboram para dar o ritmo ao texto, né, trazer essa estrutura melódica. Rima. A rima ela é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras, que pode aparecer no meio ou no final de versos diferentes. Exemplo. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada, e triste fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Olavo Bilac. Aqui nós temos, nesse exemplo, sons iguais no final das palavras do primeiro e do terceiro versos. Fatigada, povoada, né? Estão rimando. E também do segundo e quarto. Vamos aqui ao um soneto de fidelidade, que foi um poema que eu escolhi para nós reforçarmos as características do gênero poema. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Aqui nós temos um texto que caracteriza o gênero que nós estamos estudando, poema, né? Esse é um poema de Vinícius de Moraes, bastante conhecido, soneto de fidelidade. Ele é composto de 14 versos, como nós falamos. Um verso é cada uma das linhas do poema. Esses versos eles são organizados em 4 estrofes, né? São 4 conjuntos de versos. Nós temos 2 quartetos. E o que são 2 quartetos? Primeira estrofe, ela tem 4 versos, então eu chamo de quarteto. E a segunda estrofe, também composta de 4 versos. Então, primeira e segunda estrofe, nós temos 4 versos, então chamamos de quarteto, 2 quartetos. A terceira estrofe, ela possui 3 versos, então eu chamo de terceto. E a quarta estrofe também possui 3 versos, mais um terceto. Então, nós temos 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. E sempre que isso ocorrer, nós temos o chamado soneto. Então, nós temos aqui um soneto. E esse soneto, ele possui rima. Vamos interpretar um pouquinho o texto, vamos lá. A primeira estrofe, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Essa primeira estrofe aqui, o eu lírico, porque no poema nós não temos um narrador, nós temos o eu lírico, aquele que fala no poema, né? Que sente, ele se entrega totalmente à pessoa amada, né? Independente das circunstâncias, e renuncia todas as outras possibilidades de relacionamentos amorosos, né? Ele está renunciando, ele está se entregando totalmente, independente das circunstâncias. Na segunda estrofe, que quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Nessa segunda estrofe, o autor, ele revela que todos os relacionamentos enfrentam desafios, que há dias bons, há dias maus, conflitos, mas que em todas as situações o amor deve prevalecer, seja na alegria ou na tristeza. Ou seja, quando ele fala em risos, né, rir no riso ou derramar o pranto, então ele está mostrando sentimentos opostos, né, a tristeza
e o contentamento, a alegria, o riso e o pranto. Na terceira estrofe, ele diz assim: e assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Nessa terceira estrofe, ele está abordando o fim das coisas, né? Revelando que a morte ela pode causar o fim de um amor. Ao mesmo tempo, ele deseja que essa morte, essa solidão não cheguem logo, para que ele possa desfrutar esse amor o máximo que ele puder. E na última estrofe, né? Ele diz: eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nessa quarta estrofe aqui, ele está utilizando uma metáfora, que nós já estudamos em outro momento, que é uma comparação subentendida, né? Para se referir ao amor, indicando que é uma chama, né? O amor é uma chama, e que uma chama ela não dura para sempre. Ela tem um princípio e ela tem um fim. Assim fica expresso o desejo dele de aproveitar ao máximo o amor enquanto ele existir. E verifica-se um paradoxo também com a utilização da palavra infinito para descrever algo que não dura para sempre. Nesse caso, a fidelidade ela é vista como a entrega total ao amor, enquanto ele dura, enquanto a chama está acesa. E, pessoal, vamos passar para conotação e denotação. Vamos lá? Sentido denotativo e conotativo. Sentido denotativo é o sentido próprio, é o sentido real da palavra, aquele que consta no dicionário. Em outras situações, quem já foi meu aluno, eu costumo dizer, quando vocês tiverem dúvida, vamos para uma dica. Danúbia, letra D, de denotativo, é aquela que é real, né? Então, o sentido do dicionário, aquele que é real, lembrem de mim, Danúbia. Então, esse é o sentido denotativo, é o sentido próprio da palavra, real, aquele que consta no dicionário. Exemplo, a fera devorou a presa. Essa fera aqui nós estamos falando de quem? Do animal feroz, no seu sentido próprio. Já o sentido conotativo é o oposto, é o sentido incomum, figurado da palavra, que depende sempre do contexto para ser interpretado. Ele é fera em futebol. Será que esse fera é um animal feroz? Claro que não. Fera, nesse caso, significa muito habilidoso. É o sentido figurado. Vamos ao exemplo. Sentido denotativo e conotativo. O que nós vemos nessa imagem? Nós vemos um rapaz engolindo um sapo. Esse é o sentido real, né? A pessoa aqui no dicionário, nós podemos encontrar, e o sapo. As pessoas costumam literalmente engolir sapos? Claro que não, né, pessoal? Então, o que quer dizer eu sempre engulo sapos? Engolir sapo é o quê? Ele aguentou um monte de desavenças, escutou barbaridades, xingamentos e não fez nada. Engoliu. Outro exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui uma imagem que me mostra o quê? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um cachorro, né, um cão, e ele está chupando uma manga. Esse é o sentido denotativo, é o que nós vemos. Então, o que significa dizer o cão chupando manga? O cão chupando manga, pessoal, é uma pessoa muito feia, uma pessoa horrenda. Eu digo assim, parece o cão chupando manga, né? Estou caracterizando algo horrível. Vamos às figuras sonoras. Figuras sonoras. As figuras sonoras são recursos muito utilizados em poemas e músicas e, por seu caráter expressivo, proporcionam ao leitor uma experiência sinestésica, que é a condição na qual um sentido, por exemplo, a audição, é simultaneamente percebido junto com um ou mais sentidos adicionais, como a visão, por exemplo. Então, as figuras sonoras, elas vão trazer nos poemas, nas músicas, uma expressão dessa experiência sinestésica, dessa mistura de sensações. Essas figuras são representadas por fonemas com objetivos simbólicos e têm a intenção de soar agradavelmente aos nossos ouvidos. São elas: aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. A aliteração consiste na repetição de um fonema
para sugerir acusticamente algo que temos em mente. Veja, a aliteração ela é a repetição de um fonema para expressar aquilo que eu desejo. Temos como exemplo, rato. Rato que rói a roupa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro. Rato que rói o rato, rato, rato. Roto que ri do roto, que rói o farrapo, do esfarra, rapado, que mete a ripa, arranca rabo. Rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça e ruma rua arriba em sua rota de rato. Chico Buarque. Nós vemos aqui a presença bastante marcante da aliteração, a repetição do fonema R, representando o som do rato ao roer. E a aliteração ela é bastante presente nos trava-línguas. Os maiores trava-línguas, todos eles possuem a aliteração, essa repetição. Assonância consiste na repetição proposital de sons vocálicos idênticos ou semelhantes. Exemplo: essa desmessura de paixão é loucura do coração, minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Linha do Equador, de Djavan. Nesse exemplo, o compositor ele produz uma assonância 2 vezes. A primeira ele usa o som do ão, né? Paixão, coração. E a segunda, repetindo o som do U. Iguaçu, sul, azul, luz, nu. Eu tenho a presença desse som vocálico, idêntico. Onomatopeia. Consiste no emprego de um fonema em uma palavra com a intenção de descrever acusticamente um objeto pela ação que exprime, frequentemente traduzindo vozes dos animais ou sons das coisas. A onomatopeia ela utiliza de uma palavra especial para representar o som daquilo que ela quer reproduzir. Exemplo: passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Vinícius de Moraes. Nós temos aqui a onomatopeia tic-tac, representando o som do relógio, da passagem do tempo. E por hoje nós vamos ficando por aqui, galerinha. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.